Cada eleição americana e na maioria dos países, imagino que é comum você dizer que essa é a eleição mais importante da sua geração, uma eleição histórica, e muitas vezes se fala isso só para tentar colocar uma importância, uma relevância maior do voto, mas essa, de fato, parece uma dessas eleições críticas, dado o tamanho dos desafios globais que nós enfrentamos. Então, não devemos subestimar a repercussão do resultado dessa semana nos Estados Unidos. Mas o que eu quero fazer aqui é um pouco distinguir e tentar analisar quais são o que muda mais com a eleição do Biden e talvez o que muda menos com a eleição do Biden, mesmo reconhecendo esse resultado realmente histórico. Em primeiro lugar, eu diria que, olhando a política americana, eu ficaria um pouco mais de olho em mudanças mais relevantes na política externa americana. Não devemos esquecer que o resultado das urnas não deu uma maioria para os democratas no Congresso Nacional. O que a gente estava esperando, muito o que as pesquisas estavam apontando era um blue wave nos Estados Unidos, no sentido de os democratas conseguirem reverter e também ter controle do Senado, além da Câmara, pelo menos da Câmara. Não vemos isso. O Trump performou melhor do que esperado. Eu estava indicando pelas pesquisas. Nós vamos ter uma pequena crise de confiança nos institutos de pesquisa, então vai haver muita análise sobre o que deu errado. Até gostaria de escutar do Renato Meirelles aqui, talvez a visão dele. Mas só diria que os erros das pesquisas não foram uniformes. Em vários estados acertaram, outros estados não acertaram. Não sabemos o tamanho do erro das pesquisas, até a contabilização de todo o voto, então acho que houve um pouco de exagero do tamanho do erro. Mas o fato é que a gente olha o panorama doméstico nos Estados Unidos, é improvável que os democratas vão ter controle do Senado. Eu digo improvável porque não devemos esquecer que duas vagas do Senado ainda estão abertas, as duas vagas do Senado no estado de Georgia, e vão para um segundo turno no dia 5 de janeiro. Então, nós vamos ter uma outra rodada importantíssima eleitoral, vai ser muito dinheiro jogado nessas duas vagas no Senado, porque se os democratas conseguem essas duas vagas em Georgia, eles vão conseguir 50 senadores, e com 50 senadores, empate com os republicanos, você tem o voto de Minerva como vice-presidente. Então, no fundo, eu diria que a agenda doméstica ambiciosa do Partido Democrata, que tem uma cara muito mais progressista, dadas as mudanças dentro do Partido Democrata, depende, em parte, dessa eleição no dia 5 de janeiro. Tá? Então, o resultado eleitoral não terminou. Né? O estado de Georgia é tradicionalmente mais conservador. As melhores apostas hoje é que os republicanos devem manter uma dessas duas vagas, né? Olhando o padrão de votação no estado de Georgia. Vamos ter um certo... Assim, o desafio devemos ter um comparecimento nas urnas menor do que na eleição presidencial. Então, você tem toda a empolgação, mobilização do voto jovem, mais progressista. Nas cidades, um off-cycle election, uma eleição que não é casada com a presidencial, geralmente tem um comparecimento menor. Isso tende a beneficiar os republicanos. Então, a melhor aposta hoje é que os republicanos vão ter controle do Senado, que coloca um poder de veto sobre a agenda que o Partido Democrata está querendo colocar. Então, todos os planos mais ambiciosos de um pacote de estímulo fiscal robusto no início do mandato, programas para tentar reforçar o pacote e o programa de saúde do Affordable Care Act, as ambições de um programa de uma transição energética, redução de carbono muito agressivos, que depende de um financiamento maior e, portanto, aumento de impostos. Tudo isso, essas ambições são menores se você vai ter que negociar isso com o Senado. É claro que o presidente eleito, e agora não podemos falar mais
o ex-vice-presidente, mas o presidente eleito, Joe Biden, ele tem muita experiência no Senado, ele capitaneou as negociações no governo Obama. Se existe alguém que tenha a capacidade de trabalhar com senadores no Senado, os republicanos, o Joe Biden parece a liderança mais apta para poder navegar um período de governo dividido. Então, eu acho que ele deve ter algum êxito, mas convenhamos que não tendo o controle do Senado restringe o raio de ação do governo Biden domesticamente. Então, em termos de grandes mudanças de políticas, eu apontaria um pouco mais para o quadro externo do que para o quadro doméstico. Evidentemente, nós vamos ter uma mudança radical em termos de estilo, de comportamento. Durante o governo Trump, não precisamos listar as guinadas que nós vimos, um governo com nacionalismo direcionado muito mais internamente, uma rejeição a um approach mais multilateral de conduta internacional, acirramento das principais aliados dos Estados Unidos na Europa, uma mudança de postura com o acordo do Irã, olhando a política comercial, uma política comercial muito mais belicosa, uma visão muito mais mercantilista do mundo. Tudo isso, evidentemente, devemos ter uma mudança de approach em termos do lado da política externa, com repercussões diretas em alguns temas. Talvez eu chamaria a atenção o que eu acho que a gente deve focar um pouco mais na repercussão e a relevância de um governo Biden. E eu começaria com a pauta ambiental. Né? Se a gente olha o desafio global que nós temos um desafio sanitário tremendo, que ainda estamos no meio, evidentemente, olhando a segunda onda na Europa, um aumento de casos nos Estados Unidos. Muitos, evidentemente, vão apontar com o governo Biden, você pode ter uma retórica mais consistente, uma política doméstica de contenção à crise sanitária mais coesa. Então, a capacidade de lidar com essa alta de infecções aqui nos Estados Unidos pode ser melhor manejado, mas olhando em termos das repercussões mais graves ao longo do tempo, eu diria que a eleição do Biden tem um impacto, sim, mas nós estamos num ambiente onde o desenvolvimento de alguma vacina já está razoavelmente bem encaminhada. Nós vamos ter um rollout da vacina no primeiro semestre do ano que vem. Então, o raio de manobra, o impacto de uma vitória do Biden importa, sim, mas assim, eu diria que não entra na categoria de repercussões mais graves de médio prazo. O que, de fato, eu acho pode ter uma repercussão muito maior é a postura do governo Biden com a pauta ambiental. Aqui em Washington, no grande debate dentro do Partido Democrata, qual vai ser o grau em que o governo Biden vai migrar mais para a esquerda e contemplar a ala progressista do Partido Democrata. Todos nós estamos muito assim, atentos com o que tem acontecido nos Estados Unidos. Você pega dados de pesquisa de opinião, de identificação ideológica dentro da base democrata nos Estados Unidos, e houve uma migração muito forte entre a porcentagem dos eleitores democratas que se identificam como sendo liberais, isso no sentido americano da palavra, mais de esquerda, em contrapartida com aqueles que se identificam como sendo moderados. Uns 15, 20 anos atrás, assim, a identificação ideológica dentro do Partido Democrata era majoritariamente moderada e se inverteu agora. A porcentagem do partido que se identifica como sendo mais liberal à esquerda aumentou tremendamente nos últimos 15, 20 anos. O Partido Democrata mudou por causa disso. O Bernie Sanders, Elizabeth Warren, é a manifestação dessa transformação da base ideológica dentro do Partido Democrata. Então, a grande pergunta é: o Biden vai governar mais como sendo o político centrista do passado ou vai contemplar essa ala mais progressista do Partido Democrata com ambições políticas maiores?
na minha visão, a principal bandeira que ele deve abraçar deve ser a pauta ambiental. Você olha o programa de governo dele, tem metas de redução de carbono muito ambiciosas. O pacote de estímulo que ele vai tentar negociar no Senado vai incluir elementos verdes dentro desse pacote de estímulo. E um grande esforço do lado da política externa vai ser um breakthrough das negociações do Acordo de Paris e as negociações de COP26 em Glasgow no ano que vem, em novembro. A nossa time da Eurásia, que acompanha isso muito de perto, eu diria que as chances de ter um acordo nessas negociações aumentam bastante com o Biden na Casa Branca. Então, se nós tivermos uma repercussão, regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, de fato seria um passo muito importante para uma cooperação internacional, talvez no tema global mais grave, talvez que a gente, que pelo menos estamos enfrentando, olhando no médio prazo. A gente tem visto a repercussão, esse tema ganhando ímpeto no setor privado, a classe política is catching up, né? Eles estão agora reagindo, a gente está vendo isso na Europa, e acho que agora é a vez dos Estados Unidos. Então, a junção de um governo Biden na Casa Branca nos Estados Unidos com governos na Europa, acho que pode dar ímpeto para essa agenda e acelerar em termos de políticas públicas para uma transição energética. Em termos internacionais, eu até apontaria isso como a repercussão mais relevante em termos de políticas públicas. Evidentemente, temos repercussões importantes sobre a postura na relação com o Irã, uma postura mais cooperativa, multilateral, em negociações em termos globais mais amplamente dito, mas aqui na política externa, eu só apontaria algumas coisas que talvez vão mudar menos do que se aparenta à primeira vista. Primeiro, a competição geopolítica e tecnológica entre os Estados Unidos e a China está aqui para ficar, independente de quem está na Casa Branca. A gente já tinha visto, evidentemente, o comportamento do governo Trump com relação à China, uma visão muito mercantilista, uma retórica muito forte. A gente acompanhou todo esse vai e vem, os mercados globais também se acompanhando com o aumento e escalamento da guerra comercial. Mas é impressionante como a comunidade de política externa aqui em Washington mudou nesses últimos anos. A visão anti-chinesa, uma postura mais belicosa, os China Hawks aumentaram nos dois campos ideológicos aqui em Washington, na comunidade da política externa. E se você escutar o que o campo do Biden está, de fato, exigindo dos chineses em termos de propriedade intelectual e temas mais sensíveis de investimento, são temas difíceis que Beijing deve contemplar. Então, nós vamos ter um governo que vai fazer um partial reset, como se diz aqui em Washington, das negociações com a China, talvez estendo uma mão, uma negociação mais transparente, mais previsível, sim. Beijing está suspirando um grau de alívio, sim, com a eleição do Biden, mas o que a gente está escutando dentro do Partido Democrata não sugere um distensionamento das tensões de uma maneira mais relevante. Então, acredito eu que nós vamos ainda entrar no mundo geopolítico de uma competição entre esses dois grandes poderes e com todas as repercussões geopolíticas e econômicas disso. Eu acho que isso não muda de forma fundamental, mas, evidentemente, as táticas, as estratégias e a maneira tem efeitos práticos. Segundo, o viés de protecionismo econômico permanece nos Estados Unidos. É interessante ver a campanha do Biden focando em empregos assim, decidido nos Estados Unidos. Então, a gente olha, será que o governo Biden vai adotar uma política comercial mais aberta, voltar para os acordos comerciais e olhando o Trans-Pacific Trade Partnership, TPP, que o Trump saiu? Talvez não. Acho que não vamos ter uma postura mais cautelosa em termos de política comercial, não necessariamente há uma política mais de abertura comercial mais amplamente dito. Então, olhando em termos de agora, dito isso, nós vamos ter assim a recostura de instituições multilaterais, a relação próxima dos Estados Unidos com a Europa vai ser reconstruída.
a capacidade de negociar, resolver temas em fóruns multilaterais muda de patamar. Então, eu diria que essas instituições saem reforçadas exatamente no momento tão difícil econômico-político que nós vivemos. Eu tenho visto muita análise na imprensa que argumenta que essa eleição representa um revés ao movimento de um populismo da direita e uma rejeição a políticas polarizantes divisivas, não é? Que como se fosse que o eleitor americano rejeitou essa prática e isso é um sinal de um possível ponto de inflexão global que possa levar a rejeições a essas políticas em outros países. Evidentemente, todos nós pensamos o que significa para a eleição de 2022 e a reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou não. Eu não endosso essa tese. Eu não vejo a eleição nos Estados Unidos como um sinal de um ponto de inflexão contra as raízes que levaram a esse populismo da direita em primeira instância. E deixa eu explicar por quê. Quando a gente olha o que, de fato, quais foram os fatores que geraram um ambiente que elegeu o Donald Trump nos Estados Unidos, o Jair Bolsonaro no Brasil, ou levou ao Brexit no Reino Unido, todo esse fenômeno, o que a gente enxerga são dados de pesquisa de opinião que revelam um tremendo desencanto na opinião pública perante instituições mais dominantes, o chamado establishment. Confiança em partidos políticos está historicamente baixa, confiança na mídia está historicamente baixa, no judiciário, em partidos políticos como um todo. As raízes desse desencanto diferem, evidentemente, se a gente está falando desse fenômeno em países industrializados, em comparação com a América Latina. Em países industrializados tem muito a ver com o aumento das desigualdades de renda que tem se exacerbado nos últimos 20 anos, tem a ver com transformações na economia e uma divisão cada vez maior entre uma economia nova em centros metropolitanos e uma economia velha, do centro manufaturado, que pessoas se sentindo deixadas por trás nessas transformações econômicas, tem a ver com o uso de mídia social e que exacerba reforça visões distintas do âmbito político. Em outras palavras, o Trump ele conseguiu navegar essa onda de desencanto, se colocando como político não tradicional. Ele governou batendo nessas instituições tradicionais, inclusive a mídia. Ele trouxe temas novos, como a imigração, para tentar realinhar os temas dentro do Partido Republicano. E a gente olha, por que o presidente Trump perdeu? Eu não acho que o presidente Trump perdeu por causa desse estilo de política, né? O presidente Trump perdeu por causa do manejo da Covid-19, ponto final, né? Sim, houve uma rejeição de parte do eleitorado, praticamente, se a gente olha os dados desagregados, o eleitorado branco nos subúrbios, mais forte entre as mulheres, esse estilo de política mais belicosa, divisiva, custou ele parte do apoio, sim, mas se você olha quais era a principal preocupação nessa eleição, e você lista main issues, quais são assim, a preocupação maior do eleitor, e muitas vezes, na literatura de previsão eleitoral, 85% das vezes o candidato que é mais forte no tema mais importante ganha. E o manejo da Covid-19, o presidente Trump estava atrás da credibilidade de Joe Biden em 10 pontos percentuais. Então, ele perdeu essa eleição por causa do mau manejo da Covid-19, não foi por causa do estilo divisivo de política. Claro que você pode argumentar, bom, ele manejou mal a Covid-19 exatamente porque ele é esse tipo de política, eu entendo isso. Mas, a despeito de um tremendo mau manejo histórico, da maior crise sanitária na nossa história recente, ele perdeu por um triz. Ele perdeu, isso significa que o apelo do presidente ainda permanece relevante. O presidente ele aumentou seu apoio no voto latino, ele aumentou seu apoio no voto afro-americano, em alguns centros urbanos, ele perdeu o apoio
no voto branco nos subúrbios, e a margem de vitória dele nas áreas rurais caiu um pouco. Então, o diagnóstico do porquê que ele perdeu, não acho que foi uma rejeição a esses tipos de política. E número 2, vamos olhar as repercussões da Covid-19 nesses próximos anos. Eu acho que existe um argumento forte para dizer que a Covid-19 vai exacerbar exatamente as raízes que levaram a esse fenômeno em primeira instância. Vamos olhar o perfil da recuperação da economia em países industrializados, e o jargon agora é chamar não de um V-shaped recovery, mas de um K-shaped recovery, onde você tem alguns setores da economia recuperando mais rapidamente, associados a essa nova economia de serviços de mais alta renda, o setor de serviços mais de baixa renda sofrem mais. Então, a pergunta é: a desigualdade de renda vai aumentar ou vai piorar ou melhorar nesses próximos anos? Eu acho que vai piorar, né? A divisão entre a economia nova e velha, com essas transformações econômicas na economia, eu acho que vão se acelerar as deslocações sociais também. Então, a Covid-19 acaba exacerbando certas tendências sociais e econômicas, não necessariamente atenuando elas. Então, o pano de fundo que levou a esse desencanto, eu não vejo arrefecendo. Eu acho que pode aumentar. Então, eu fico um pouco preocupado com essa dinâmica social política futura. Eu olho dentro do Partido Democrata, eu estou vendo mais polarização, não menos. A lado progressista está se enraizando, e dentro do Partido Republicano, o presidente Trump saiu forte. Ele tem uma grande sombra dentro do Partido Republicano. Até a retórica de não reconhecer o resultado, você enxerga, você assiste Fox News, eu até faria isso, não sei se vocês, todos aqui nesse call, é importante também escutar como o noticiário conservador está repercutindo essa eleição. Eles estão repercutindo exatamente a fala do presidente, trazendo pessoas, os oficiais republicanos que não conseguiram entrar em algumas das urnas, dizendo que não conseguiram comparecer e comprovar o comparecimento das urnas. Então, eu acho que a gente vai sair desse resultado com uma parcela expressiva da população americana acreditando que houve fraude, sim, né? Isso não é muito salutar. Isso é mais um ambiente, talvez, que as raízes dessa divisão, polarização, estão razoavelmente vivas a despeito da eleição de um político moderado centrista, que, evidentemente, tem grandes repercussões em políticas domésticas e internacionais, mas não devemos esquecer que essas raízes do populismo ou desse estilo de política, me parece que podem se enraizar. Eu diria a mesma coisa sobre a repercussão no Brasil. Será que a vitória do Biden é um sinal de enfraquecimento do presidente Bolsonaro em 2022? Eu acho que existe uma relação minúscula entre esses dois fenômenos. Eu não vejo sinais de que uma vitória do Biden nos diz algo sobre 2022 no Brasil. Aí seria um argumento de que 3% da população nos estados do colégio eleitoral americano que teriam votado por Trump e votaram por Biden por causa da Covid-19, isso nos diz algo sobre Bolsonaro daqui a 2 anos no Brasil? Eu tenho dificuldade de ter esse tipo de relação. Seria equivalente a um contrafatual. Se 200 mil eleitores democratas tivessem comparecido às urnas e votaram a favor de Hillary Clinton em Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, e a Hillary tivesse ganho em 2016, será que Bolsonaro não teria sido um fenômeno em 2018? Eu acho que ele teria sido um fenômeno, sim. Isso é mais... Eu explicito o meu viés analítico. Eu tenho um viés analítico que eu olho o perfil da demanda eleitoral nos países, é o grande ótica para tentar antecipar resultados eleitorais. O Bolsonaro se encaixou com o perfil da demanda do eleitor brasileiro, com esse desencanto profundo com serviços públicos, raiva sobre segurança, saúde, educação, linkem esses serviços públicos com corrupção. Ele conseguiu preencher essa demanda. 2022 vai ser pautado sobre esses temas, não vai ser pautado se o que aconteceu na eleição americana. O Trump pode ser uma imagem que tem repercussões no ecossistema bolsonarista, sim, claro que sim. O Bolsonaro imita estratégias
de um governo Trump, sim, ele imita estratégias. Mas 2022 vai ser em função de dois fatores. O custo político do fim do auxílio emergencial, que a gente vai ter em janeiro do ano que vem, e a taxa de recuperação da economia brasileira. Ponto final. O que aconteceu hoje, essa semana nos Estados Unidos, é um impacto irrelevante, eu acho. Eu diria que o que existe em termos de... O que linka os dois eventos é a Covid-19. Aí sim. Aí nós temos um choque global sanitário, uma recessão profunda nos países, governantes que não navegaram bem esse choque, pagaram preço, o Trump pagou preço e perdeu a Casa Branca por causa disso. Eu acho que 2022 vai ser mais competitivo, porque as repercussões sociais e políticas do Covid-19 vão ser sentidas em 2021 e 2022. Os governantes vão pagar o preço o ano que vem, não é esse ano, né? Se a gente olha a taxa de aprovação média de governantes hoje, está tão alta ou mais alta do que no pré-Covid-19. Nós temos uma grande recessão global, mas 2021, a boa vontade dada para os eleitores vai se dissipar, do Rally Around the Flag Effect, e os estímulos fiscais vão também se dissipar. Então, você vai... O tecido social, as cicatrizes sociais da Covid-19 vão se sentir politicamente em anos subsequentes. Aí sim, eu acho que o Bolsonaro vai ter uma eleição mais difícil em 2022 por essa razão, e muito vai depender do manejo da política fiscal e a recuperação da economia para ver se ele vai estar competitivo ou não. Mas eu não vejo o que aconteceu nos Estados Unidos como relevante sobre essa ótica. Não vejo o presidente Bolsonaro demitindo o seu ministro de Relações Exteriores, o ministro do Meio Ambiente, para poder se acomodar com essa nova vitória. Não pode ser visto como se curvando uma pressão, uma eleição para um candidato mais de esquerda. E também não vejo que a relação bilateral, em termos institucionais, vai sofrer grandes mudanças no curtíssimo prazo. É claro que dentro da campanha democrata caiu muito mal a declaração de apoio do Bolsonaro ao Trump. Isso não foi ignorado. Conversando com os assessores do Biden, existe essa má vontade, sim. Mas, quando a gente olha o perfil do presidente eleito, ele tem muita experiência na política externa, ele vê o Brasil como uma economia estratégica na América do Sul, vai ter uma competição geopolítica com a China que vai dominar as atenções dele na política externa. Então, ele não vai virar as costas para o Brasil, dado essa proximidade ideológica entre o Bolsonaro e o Trump. Agora, o que vai mudar na política externa com o Brasil? E começa com o meio ambiente e termina com o meio ambiente, tá certo? E eu volto para aquele meu primeiro ponto, que é um dos principais eixos e repercussões do governo Biden vai ser abraçando uma pauta ambiental ambiciosa. E, de acordo com o que os assessores do Biden falam, eles não vão compartimentalizar política ambiental com política comercial e política de investimentos. Os dois vão estar interligados, né? E vai ter um grande foco no Acordo de Paris. E aqui o Brasil está muito vulnerável. O presidente Bolsonaro se colocou como grande vilão na pauta ambiental internacional, né? Um feito tremendo, né? Dado, olhando a emissão de carbono, que o Brasil se colocou como sendo vilão nessa história. A reação do Palácio do Planalto me preocupa, que, de um lado, você está tendo alguns movimentos construtivos de medidas de controle de desmatamento, capitaneado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Então, eles estão fazendo algumas coisas, mecanismos de incentivo ao mercado, preservação da floresta, mas a mentalidade hoje no Palácio do Planalto é uma mentalidade de bunker, onde qualquer crítica externa, eles caracterizam como sendo interesse econômico escuso, querendo minar a soberania brasileira. E aí você tem um ambiente... Eles cavaram seu próprio buraco, com toda a política, o desmonte das instituições de controle, uma retórica que incentivou o crime organizado na Amazônia. Você exacerbou as dificuldades na região, as repercussões externas estão lá, e quando você perde credibilidade, o volume de críticas externas é muito grande, né? E veja aqui, eu até compreendo parte
frustração no Paço Planalto é que as críticas externas são parcialmente injustas. Você tem uma queimada na Austrália, queimada na Califórnia, é temperatura global. Queimada no Pantanal é Bolsonaro, né? Agora, e aí eles veem isso como evidência de interesses econômicos escusos e ataques à soberania, e a reação é mais forte, contrária. Mas eu digo o seguinte, isso que acontece quando você perde credibilidade. Quando você perde credibilidade, o volume das críticas são maiores, o grau de liberdade que a imprensa dá é muito menor, e você criou essa própria condição. Então, eu me preocupa um governo Biden abraçando essa agenda. Se nós temos índice de desmatamento piorando no ano que vem, as críticas externas vão ser muito grandes e a reação do Paço Planalto pode ser também muito ruim. Então, esse é o train wreck que eu vejo na relação bilateral Brasil e Estados Unidos. Qual é o atenuante? O Biden vai querer um acordo nas negociações de COP26. Né? O Brasil é um ator nessas negociações. Faz sentido bater no Brasil quando você está tentando ter um prêmio maior de uma negociação no Acordo de Paris? Provavelmente não. Então, isso segura um pouco. Né? Então, como é que a Casa Branca vai calibrar ambos os objetivos, mas se existe um lugar onde essa relação bilateral pode azedar, está na pauta ambiental. Então, as repercussões para o Brasil, eu digo que fiquem de olho na pauta ambiental. Acho que as pessoas no Brasil, o setor privado acordou para isso, mas talvez não reconhece plenamente o ímpeto que esse tema está ganhando na Europa, nos Estados Unidos, e vai ser ampliado com um Biden na Casa Branca. Né? E aí os políticos vão quietinhar para o lado do setor privado. Pode haver um efeito, essa é uma pergunta, se pode haver um efeito de cachorro sem dono, cachorro abandonado. Porque a linha da política externa no Brasil, às vezes se escorando para ter uma posição quanto ao meio ambiente mais terrorista, como tem se visto, é muito escorada na presença do Trump, não da presença americana, mas é um alinhamento partidarizado do Brasil com o governo Trump. A mudança que é fatal vai acontecer na política externa dos Estados Unidos pode deixar uma desorientação muito grave no Itamaraty, na política externa e no governo brasileiro. Nesse sentido, exatamente porque o governo fica vulnerável na questão ambiental, mas, nesse sentido, vai faltar, a pergunta, vai faltar uma orientação para a política externa no Brasil? Quer dizer, nós vamos ter uma mula sem cabeça, porque vai ser retirado o pensamento de um corpo que não tem pensamento na política externa brasileira. Então, se isso acontecer, o impacto da decisão do povo americano não pode ser um pouco maior sobre o Brasil? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Cris. Eu sei que eu tenho um viés um pouco mais estruturante em termos de maneira de pensar sistemas políticos e política externa, e isso é algo que sai na maneira que eu falo sobre esses temas. Mas, com certeza, existe esse fenômeno que você está dizendo, que o Brasil acaba seguindo uma linha dada pelo governo Trump. Você tem várias posturas do Trump em políticas externas com o Irã, e temos uma retórica antiglobalista, e o Itamaraty, do governo atual, pode seguir parte dessa linha. Então, você tem todos... Eu concordo, acho que vai haver umas mudanças. Eu só faria o contraponto, ou a ressalva, não contraponto, mas ressalva, que talvez as repercussões não são de temas prioritários, mas são de temas secundários. E eu chamaria atenção para duas coisas na política externa brasileira que não mudaram tanto. Havia muita preocupação na política externa brasileira sobre a relação do Brasil com a China. Né? O presidente adotou uma postura muito belicosa, anti-chinesa, durante a campanha, mas ele chegou e, de fato, você pega
a área militar, não é, capitão Hamilton Mourão, o setor agrícola, todo mundo, olha, se você mantiver essa postura belicosa anti-chinesa, com o maior parceiro econômico comercial do país, isso você está dando um tiro no pé. E, de fato, o presidente Bolsonaro respeitou esse pragmatismo. Então, ele não seguiu o Trump na relação comercial mais importante, e o Brasil também não saiu do Acordo de Paris, né, que foi algo que o Trump acabou fazendo. Então, você vê então, o Itamaraty segue em algumas retóricas na postura com o Irã, postura com outros temas mais geopolíticos do Trump. Então, assim, o fenômeno do cachorro sem dono talvez vai ser mais exacerbado em temas secundários que acabam acarretando custo para a diplomacia brasileira, sim, né? Mas em termos dos temas prioritários, né, em termos da relação com China, a relação com... eu acho que talvez a repercussão não seja tão grande. Né? É possível uma redução das tensões geopolíticas globais no patamar que vínhamos acompanhando. Não estou dizendo que elas vão desaparecer, mas é possível que os Estados Unidos voltem para o velho e bom soft power, não é? Alguma coisa que possa, de fato, reduzir o grau de tensão geopolítica. É possível uma restauração da cooperação internacional, que foi meio perdida, e o robustecimento do multilateralismo. O Trump, definitivamente, ele jogou uma bomba em cima do multilateralismo, e a minha hipótese é que isso possa ser bastante restaurada com o Biden, né? Uma aproximação com a Europa. Hoje eu vi todos os líderes europeus elogiando o Biden, parabenizando. Até o Boris Johnson acabou de soltar uma nota felicitando, né? A outra coisa é a diplomacia global voltar às velhas regras de normalidade. A diplomacia do mundo inteiro ficou de pernas para o ar, né? O fortalecimento da agenda da COP21, né? Avanço nas negociações, quem sabe até mais ambiciosas na questão do clima, e também, isso me parece inevitável, maiores pressões em relação à Amazônia, meio ambiente no Brasil. Eu acho que isso aí não tem volta, vai ser heavy metal esse negócio, né? Talvez se construa um pouco mais de consenso em torno das big techs. O que fazer com esse capitalismo digital, monopolista, concentrador do capital e de renda, claro? Talvez haja espaço para alguma coisa mais articulada do ponto de vista de regulação global e de tributação. Eu levantei essa hipótese com a gestão Biden. A possibilidade de um certo processo de desmonte gradual, não determinístico, né, das democracias iliberais no mundo ocidental. Não estou me referindo à Rússia, nem China, nada disso. Não é? Como se fosse um movimento em cascata desse fenômeno que o Eugênio falou muito bem, que o cachorro sem dono, o Trump, aquela referência de modelo prepotente, autoritário, de repente, esses líderes iliberais ficam meio órfãos, né? Os cachorros sem dono, né? Adorei, Eugênio, essa sua metáfora, né? Pode vir a iniciar um processo não automático, é claro, né? A vitória do Biden pode reduzir a volatilidade dos mercados, sobretudo o mercado americano, né? Na medida em que o Trump governava por Twitter, o Trump foi um gerador de volatilidade, né? Nos mercados em geral. Isso é muito ruim, né? Volatilidade é uma coisa muito importante, né? Baixa volatilidade vale mais do que crescimento alto. As pessoas às vezes esquecem, né, que a baixa volatilidade tem um valor econômico às vezes maior do que a taxa de crescimento propriamente dita. Pode crescer 1% ao ano, mas se você tiver baixa volatilidade, já é uma coisa que tem valor, né? Então, eu levantei esses pontos e eu queria saber se você concorda com eles. Eu tenho 1000 outras questões, mas eu vou parar por aqui, que eu já falei demais.
Obrigado. Em termos de soft power, concordo. Isso é uma coisa... É difícil de você mensurar. Quando você fala com diplomatas e em termos da comunidade de política externa, não é? O que você tem muito é o capital político diplomático de credibilidade. Então, e isso foi se quebrando com o governo Trump. Então, capacidade de negociar, de você gerar frustrações nessas negociações, a gente sente isso muito na relação dos Estados Unidos e China. Beijing perdeu confiança em conseguir acreditar qualquer coisa que o governo Trump fala, né? Quer dizer, então, teve tantos vai-vens, uma postura tão errática de negociação, então, eu concordo, e eu acho que é importante. Então, a capacidade de utilizar a soft power vai aumentar, é dificílimo de mensurar a repercussão. Talvez uma maneira de dizer é que o risco de deslizes e acidentes diminui. Isso era uma preocupação grande, olhando as negociações no primeiro 2 anos do mandato com a Coreia do Norte, por exemplo. É interessante ler, eu até faria a leitura do livro do Bob Woodward, não sei se vocês leram, não é, que ele escreveu, saiu agora em setembro. Ele teve as 26 entrevistas com o presidente Trump, absolutamente fascinante para entrar na cabeça dele, mas foi uma negociação muito pessoal, negocial. Ele enxergava o governo como parte de um business dele, de familiar. Então, você ter negociação internacional dessa forma, você paga um custo. Então, eu acho que do lado do soft power, acho importante. Eu acho que riscos geopolíticos caem. Big Tech, concordo, mas aí eu só diria que vai depender muito se os republicanos têm controle do Senado ou não. Então, aí se você pega a leitura dos mercados de ações dos Estados Unidos, as empresas tech subiram, porque a capacidade de ter aumento de tributos, regulação, diminui se os republicanos controlam o Senado. Então, o tamanho do downside para Big Tech vai depender, em parte, aí do lado do controle do Senado. Eu também ficaria de olho na restrição do judiciário. O número de First Circuit Court Judges que o Trump indicou foi muito grande nos últimos 4 anos, com a maioria também na Corte Suprema. Então, o judiciário é uma restrição, em parte, para o grau de ação regulatório do governo Biden. Não fundamental, mas acho que tem aí. E aí, do lado de esse desmonte gradual, tem efeitos de repercussões, acho que existe sim. Eu tenho aquele viés dos fatores que levaram esse fenômeno em primeira instância, eu tento privilegiar isso mais, mas assim, esse mimicking effect existe, de você ter um presidente liderando uma agenda multilateral, impondo custos sobre essas lideranças, isso tem um impacto, sim. Mas todos os seus pontos valem, mas do lado da volatilidade dos mercados, o que no fundo nós temos a imprevisibilidade da Casa Branca saiu. Então, isso, e em termos de estilo, a rotatividade dentro da equipe foi tremenda. As demissões na Casa Branca foram um horror. Só escutando os meandros, você fica horrorizado do processo decisório. Né? No primeiro livro do Bob Woodward, ele colocou que os assessores não queriam colocar o tratado na mesa do presidente só para ele esquecer do tema, né? de alguns temas fundamentais bilaterais de comércio. Então, você tem muita volatilidade no processo decisório. Isso, nós temos um ganho, com certeza, nessa retirada. Em relação a um cenário onde talvez o protecionismo exacerbado comercial e de investimentos que foi aprofundado na era Trump, né, se isso possa se reduzir, pelo menos em relação aos Estados Unidos. Eu não estou falando do contencioso com China na parte tecnológica, não. Eu estou também sugerindo que o nacionalismo econômico vai desaparecer, mas talvez aquele protecionismo exacerbado, não comercial, possa diminuir. Não sei o que você pensa. Eu acho que sim. No fundo, é fascinante ver a cabeça do presidente Trump. Ele tem uma visão muito mercantilista do mundo. Né? Então, ele olha a balança comercial, se está em alta ou em baixa, ele toma medidas intempestivas, sem consultar os seus assessores. Isso aconteceu com o próprio Brasil, em termos de tarifa de aço, que aí foi revogado. Então, pegou Newken e outros assessores de surpresa. Então, assim, esse lado intempestivo de colocar tarifas de forma agressiva, sem consulta, sem um processo, isso não vamos ter.
o que nós vamos ter é uma política doméstica onde a economia está sofrendo, então vai ter um prêmio para ter jobs at home, o que significa que talvez uma postura mais de abertura comercial e aprovar tratados de comércio no Congresso americano é mais difícil. Então, o protecionismo aumentou, mas vai ser sobre outras bases, né? E os temas vão ser mais bem estruturados, mais previsíveis em termos de tecnologia, transferência de tecnologia de informação e tal, com relação à China. Então, talvez não vão ter grandes avanços, mas vamos trabalhar num framework multilateral muito mais ordenado. E aí sim, eu diria que a imprevisibilidade para os mercados é aí onde você pega mais. É menos na pauta doméstica, é mais na pauta comercial que impacta o crescimento global, porque você sempre tinha a sombra de uma guerra comercial rondando os mercados globais, que agora você vai retirar. Você vai poder calibrar esses riscos, sim, mas com o Trump você não consegue calibrar. Podia piorar muito ou podia desaparecer. Então, acho que tem um alívio desse lado externo, sim. Na verdade, eu queria fazer 3 perguntas. Uma seria puxando um pouco dentro desse espectro da polarização que deve continuar. Eu vou roubar aquela perguntinha do Eugênio do começo. Como é que você acha que o Trump, o que vai ter ainda o que ele vai aprontar ainda nesse sentido aí, o que pode surgir de ameaça para a democracia? Um pouco o papel da Kamala Harris nesse contexto, o que a figura dela pode significar de importância nesse contexto, soft power, digamos assim, e um pouco sobre o Brasil, que táticas serão possíveis daqui para frente, na sua visão? O que o Bolsonaro, dentro dessa figura de cão sem dono, né, que o Eugênio colocou, como que ele pode seguir? Ele vai se conectar com algum outro líder conservador? Você acha que ele pode tentar compor de alguma forma meio atrapalhada com o Biden? Como que você imagina? Sobre o que o Trump pode fazer. Bom, a gente viu o tweet dele hoje, né? Ele não vai reconhecer o resultado. Não acho que tem um espaço jurídico muito crível de contestação. A gente olha as principais ações que a campanha dele colocou, tem muito mais a ver com os representantes do Partido Republicano para poder comparecer e visualizar a contagem dos votos. Não tem nenhuma evidência de fraude concreta, não tem uma evidência de hanging Chad. A única causa, talvez, que poderia ter um pouco de sucesso na justiça era aquela no estado de Pensilvânia, onde as cédulas que não chegam até o dia da eleição não podem ser contabilizadas. Já foi rejeitada na primeira instância, está na Corte Suprema. A nova ministra disse que não poderia participar do voto porque não tinha tempo para poder apurar, mas isso teria que ter uma fatia pequena do voto. Então, dado que as margens em Pensilvânia parece que vão ser razoavelmente robustas, Georgia deve também ir para o Biden, Arizona estava com pinta de ir para o Trump, mas parece que talvez fique com o Biden, Nevada deve ir para o Biden, então eu não vejo um risco jurídico grave. Né? Vai ter ruído, sim, vai ter várias ações, o presidente vai dizer que não reconhece o resultado. A gente tem que lembrar que o reconhecimento final do processo é quando os estados terminam de contabilizar e selam o resultado final. Isso daqui a um mês, 2 meses. Então, o processo jurídico final vem daqui a um mês, um pouco mais, nessa contabilização mais demorada, mas eu não vejo grandes ruídos. Tem risco de violência nas ruas com o pessoal do Trump desapontado. O meu chefe, Ian Bremmer, está um pouco mais preocupado do que isso do que eu, para ser sincero, mas acho que é algo que a gente tem que ficar de olho.
talvez a repercussão maior é você ter essa parcela da população acreditando que houve fraude. Isso você vai ter, né? Então, isso é um custo, é um custo do lado da legitimidade do processo. Não é salutar ter uma parcela importante não reconhecendo o resultado. O que chamou atenção é que 56% dos eleitores americanos não confiavam no resultado do processo eleitoral antes da eleição. Impressionante, um tamanho grande. É esse fenômeno de não confiar nas instituições do chamado establishment. Nós temos esse ambiente está forte, por isso que eu fico com preocupações do que nós estamos com uma virada contra esse ambiente político como um todo. Impacto da Kamala Harris. Evidentemente, a repercussão simbólica é muito grande, agora isso está repercutindo muito nos dias de hoje, da primeira vice-presidente mulher negra assumindo. Eu acho que ela vai ter um papel importante, e aqui eu diria que tudo indica, se você olha o papel de vice-presidentes, o governo Obama teve a relação do Obama com o Biden foi uma relação de confiança. O presidente Obama delegou funções importantes para o vice-presidente Biden, e isso ele estava com esse modelo na cabeça quando ele escolheu o vice-presidente dele. Então a escolha da Kamala Harris, eu acho que foi fruto dele ter alguém que ele possa trabalhar com vistas de delegar papel relevante. Qual vai ser esse papel? Eu não tenho tanta sensibilidade, mas não sei se vai provavelmente mais na pauta doméstica do que na pauta externa, mais o perfil dela, criminal justice reform, ou talvez o lado contemplar as demandas de toda essa revolta do Black Lives Matter. Isso ela deve estar na seara dela, pelo menos de trabalhar com os governos estaduais, mas eu acho que ela vai ter um papel relevante, sim. Repercussão de Brasil, em termos do que pode seguir para frente. Então, chamaria a atenção que o fato do Bolsonaro perder um aliado querido na Casa Branca e vai ter uma relação mais fria com os Estados Unidos, eu ficaria de olho na relação Brasil-China, né? Eu diria que a probabilidade do Bolsonaro colocar restrições ao Huawei no leilão de 5G caíram, porque você não tem um upside de coisas que a Casa Branca possa entregar como se fosse o anterior. E isso vem num contexto que a retórica do presidente com relação à China está piorando, né? Sobre a vacina chinesa com Dória. Eu acho que o presidente não conseguia engolir duas palavras, Dória e chineses, ao mesmo tempo, né? Então, era demais. E aí também teve a aceitação de colocar restrições à Huawei também. Então, agora, o custo de colocar essas na relação chinesa aumentaram, se a relação com os Estados Unidos vai estar mais delicada. Então, eu fico um pouco de olho, eu diria que incentivos para uma postura mais moderada com a China aumenta, mas eu acho que do lado de táticas, o que me preocupa um pouco é o Bolsonaro imitando a chamada de fraude aqui nos Estados Unidos e querendo cédulas impressas na eleição brasileira. Então, me preocupa um pouco que essa tática do Trump possa ser utilizada pelo Bolsonaro em 2022. Então, talvez a ressalva que eu colocaria do impacto eleitoral aqui para 2022 vem mais dessa estratégia e não do resultado em si. Obviamente que nas relações internacionais nós estamos sempre navegando espaços conjunturais, né, e estruturais. E, digamos, o que abriria em termos em uma nova administração Biden, em termos de espaço de atuação conjuntural para os Estados Unidos na região, no que se refere a uma atuação até, de alguma maneira, fora do histórico de partidos republicanos, de uma administração republicana na Casa Branca, extremamente atuante na região, ou seja, normalmente vê-se uma atuação mais, entre aspas, agressiva ou intervencionista, do ponto de vista externo, de uma administração democrata
nas relações internacionais. Os republicanos historicamente tendiam a ter uma atuação mais restritiva, ou seja, no que se vê como atuação de uma administração Biden na região e externamente, possivelmente um reforço ao multilateralismo, uma reintegração à Unesco, uma recuperação da atuação na OMC, uma recuperação na atuação nas Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos. E uma segunda questão sobre o chamado soft power dos Estados Unidos, né? Estamos todos, desde terça-feira, acompanhando segundo a segundo as eleições nos Estados Unidos, ou seja, só isso é uma tremenda demonstração de soft power, né? E a terceira questão, como abre uma nova administração nos Estados Unidos, no governo Biden, o que abre em termos de oportunidades e desafios para o Brasil. Nós vimos, muitos viram com uma certa surpresa a alta na Bolsa com as perspectivas de uma eleição do Biden, em que medida isso interfere no mercado financeiro, em que medida isso impacta, ou seja, em que medida abre espaço para um campo de interlocução entre Brasil e Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a perspectiva Estados Unidos e União Europeia, o reforço de um multilateralismo. Queria te perguntar sobre a questão russa especificamente, mas, claro, que a China se mantém como, digamos, um strategic competitor, né? um competidor estratégico / cooperativo no sistema internacional, mas, digamos, a perspectiva é que nós estejamos entrando em um momento de retomada de uma estabilidade do sistema internacional e, ao mesmo tempo, de uma entrada digamos, de um reequacionamento de temas conjunturais / estratégicos, ou que tenderão a ser cada vez mais estratégicos no sistema internacional e na vida, no dia a dia de todos nós, como direitos humanos, como meio ambiente. Para concluir, qual a sua perspectiva em termos de um avanço em termos estruturais da ação internacional do Brasil? Thank you.